Olá, paz seja convosco. Te abençoo em nome de Jesus Cristo. Agradeço a Deus por estar assim abençoando a tua vida, abençoando os seus familiares. E agradeço a você também por separar um momento para meditar nas Sagradas Escrituras, para meditar nas promessas de Deus. Então, sem perder tempo, vamos dar continuidade àquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, né? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Grande Deus e poderoso Pai, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, me coloco agora na tua santa e poderosa presença, primeiramente para agradecer por nossas vidas, pela vida dos meus familiares, dos familiares dos nossos ouvintes, que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcance. Pedimos também, Senhor, que o Senhor nos perdoe porque somos falhos, ainda erramos, ainda praticamos, Senhor, obras que desagradam ao Senhor, que entristecem o seu coração. Pedimos ao Senhor que nos santifique pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Venha nos lavar e nos regenerar por meio da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que possamos crescer na graça, crescer no conhecimento do teu Filho Jesus. Assim eu entrego as nossas vidas nas suas poderosas mãos, confiando naquilo que o Senhor pode fazer por nós. Te agradecemos, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém e graças a Deus. A palavra de hoje se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3, dos versículos 22 ao versículo 26, os quais eu passo a ler nesse instante, em nome de Jesus Cristo. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém, meus irmãos? Então, desde já a gente percebe no início aí, no versículo 22, que a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção, não há separação, não há acepção. É necessário crer, é necessário ter fé em Jesus Cristo, porque a justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo. Então não é mediante as obras de sacrifício, pois no pacto da lei, no Primeiro Testamento ou no Velho Testamento, a justiça de Deus era mediante a obra de sacrifício. Por exemplo, uma pessoa pecava contra Deus, uma pessoa devia apresentar, segundo o seu poder aquisitivo, ou 2 éfas de farinha, né, 2 medidas de farinha, ou 2 pombinhas, ou uma ovelha, um cabrito, ou um boi. Era de acordo com o seu poder financeiro, de acordo com o seu poder aquisitivo, porque Deus é justo. Então, se Deus pedisse para que fosse um boi e aquela pessoa não tivesse condições para ter um boi, de modo algum aquela pessoa poderia ser justificada. Então era de acordo com as posses. Se a pessoa era bem pobrezinha,
ela podia apresentar 2 medidas de farinha em sacrifício, ou 2 pombinhas, e por aí vai, porque Deus é justo. Mas agora, na consumação dos séculos, Deus pratica a justiça com a humanidade mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Porque, ou no versículo 23, aí está escrito, ó, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, se não há distinção e todos pecaram e carecem da glória de Deus, aqui está encerrado toda a humanidade. Todo ser humano está incluído aqui, porque todos pecaram. Então, nesse sentido, não havia um justo sequer, não havia ninguém perfeito, não havia ninguém santo. Então Deus, o Pai, ele teve, de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu amor, de acordo com o decreto que ele havia decretado antes da fundação do mundo, ele havia preparado o seu Filho como redentor, como resgatador, como aquele que seria o justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então Deus, ao preparar Jesus antes da fundação do mundo, no tempo oportuno, no tempo que Deus havia determinado, Jesus Cristo veio nessa terra, nasceu de uma virgem, cresceu em sabedoria, cresceu em estatura, cresceu em obediência a Deus, praticando tudo aquilo que é reto, nunca jamais sequer passou uma fração de segundo um pensamento impuro na sua mente, nenhum momento sequer ele praticou algo que devia desonrar a Deus, mas Jesus Cristo foi justo, santo, correto, coerente com a lei de Deus, jamais pecou, jamais sequer teve um desejo de pecar, jamais falhou em nenhum instante. Foi perfeito, foi fiel até a morte. Por isso, é através do seu sangue, é mediante o sacrifício de substituição de Jesus Cristo, é que podemos ser justificados. Por que eu quero dar ênfase nisso? Porque nos dias de hoje, muitas pessoas acreditam por ser melhores do que as outras, entre aspas, por ser um pouco mais bom, pratica mais bondade do que outras pessoas, acham que com isso tem direito de receber de Deus as bênçãos, tem direito de receber o céu como recompensa. Mas o apóstolo Paulo, ele dá uma enfatizada nisso no capítulo de número 13 de 1 aos Coríntios, quando Paulo fala, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado em favor dos pobres, se eu não tiver o amor, de nada isso me aproveitaria. Então não tem a ver com as obras que praticamos para os homens. É um dever de todo ser humano ser bom para com seu próximo, porque esse mandamento nós recebemos de Deus, amai o próximo como a ti mesmo. Mas muitas das vezes nos esquecemos que nós praticarmos a bondade com o próximo, isso não é uma boa obra. Isso não é algo que fazemos para nos exaltar perante a sociedade, mas é algo que Deus determina, que Deus nos ordena por meio do seu mandamento, onde ele diz, amarás o próximo como a ti mesmo. Então o fato de eu fazer algo bom para alguém, não é porque eu estou me vangloriando, mas é porque Deus me ordenou. E se é uma ordem, eu não tenho direito de desobedecê-la. Porque quem manda é Deus, quem ordena é Deus, quem determina é Deus. Então nada que nós fizemos para o próximo nos daria direito de receber de Deus alguma bênção, alguma dádiva. Eu quero que você entenda, você não deve praticar boas obras para ser salvo, como a doutrina espírita ensina, que deve praticar caridade, boas obras para evoluir espiritualmente, porque eles não acreditam no arrebatamento, não acreditam nisso, eles acreditam na evolução do espírito. Agora nós que somos cristãos, nós não praticamos obras, boas obras para sermos salvos. Por exemplo, eu vou fazer isso de bom para a humanidade e assim Deus vai me salvar porque eu fiz algo bom. Não, mas por reconhecer
que por misericórdia, por compaixão e graça, o Senhor nos salva, aí nós praticamos boas obras em agradecimento por aquela grandiosa obra que Deus fez por nós no Calvário. A obra de crucificação foi tão grandiosa para a nossa vida que ela transforma o nosso ser, transforma o nosso caráter, nos transforma em uma pessoa melhor quando a gente se achega à cruz, quando a gente se achega a Jesus Cristo. Porque não tem como eu falar que eu fui transformado, que eu fui feito uma nova criatura e ainda praticar maldade, e ainda praticar pecados, e ainda viver de uma forma a desonrar aquilo que Deus fez por nós mediante o seu Filho Jesus. Pois muitas pessoas, por acharem que são cristãs e que assim fazem obras para receber alguma coisa, porque muito tem que ensinar, primeiro você trabalha para Deus, para depois Deus trabalhar para você. Então, é como se você fizesse algo para Deus e tornasse Deus o seu devedor. É como se você trabalhasse um mês para Deus e Deus devesse para você um mês de salário. Acaso Deus deve alguma coisa para alguém? Acaso só o ar que você respira já não seria uma dádiva suficiente para você andar por essa terra? Será que você está com saúde não é o suficiente para você andar fazendo bem por essa terra? Será que o fato de você estar vivo até aqui não é o suficiente para você fazer o bem para as pessoas da terra? Então jamais devemos fazer algo para o próximo pensando receber algo de Deus. Se nós fazemos algo para o próximo, é porque Deus fez algo por nós primeiro. Então Deus primeiro fez por nós. E só depois de Ele ter feito isso por nós, ter sacrificado o seu Filho em nosso lugar, é que encontramos graça, compaixão e misericórdia, para assim retribuir ao nosso próximo. Pensar que eu posso fazer algo para Deus me salvar é uma afronta a Deus, é uma desonra ao que Deus fez por nós através do seu Filho Jesus no Calvário. Versículo 22. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, pois não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se não fossem a glória de Deus, mediante a glorificação de seu Filho Jesus, jamais seríamos justificados, pois sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a palavra. Por isso foi necessário o sangue de Jesus ter sido derramado. Se você não sabia onde era o Monte Gólgota, se você não sabia onde era o Monte da Crucificação, se você não sabia onde era o Calvário, bastava você andar por aquelas ruas. Era só você seguir o rastro de sangue que você chegaria até a cruz. Pois Jesus derramou todo o seu sangue. Todo o seu sangue foi derramado. Porque aquele que escreveu testificou, testemunhou, que depois de sair sangue, saiu água. Não havia mais sangue para sair, a não ser as águas das feridas abertas do nosso Cristo. Então ele foi muito castigado. Diz a palavra de Deus em Isaías, no capítulo 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões, ele foi surrado, ele foi totalmente espancado, suas feridas ficaram expostas, abertas. Diz a palavra de Deus que as suas vestes foram rasgadas de alto a baixo, dividida em duas partes a sua túnica. Eu quero que você entenda que quando uma ferida é aberta e um tecido fica grudado nessa ferida, quando o sangue seca, quando você vai tirar o tecido dessa ferida, você expõe a ferida abrindo-a novamente e assim ela sangra. Então imagina o nosso Cristo antes de ser pregado naquela cruz. Diz a palavra que os soldados tiraram sorte, não sei se foi nos dados ou se foi no par ou ímpar. Eu sei que a Bíblia diz que eles tiraram sorte para ver quem ficaria com a túnica de Cristo, pois as suas vestes foram divididas entre eles.
Imagine aquele tecido colado naquelas feridas abertas e os soldados puxando um lado um do outro, rasgando as feridas e abrindo novamente as feridas do nosso Cristo. É esse Cristo que eu estou apresentando, um Cristo todo pintado de um vermelho escarlate, de um vermelho carmesim, e o sangue escorre pelas suas faces, pelo seu corpo. O seu corpo treme e treme, pois o coração está acelerado por haver pouco sangue no corpo, e assim ele quase já não tem forças e é crucificado em nosso lugar. Mas diz a palavra de Deus no versículo 24 aí, ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, como eu já frisei, não há nada que nós podíamos fazer de boas obras para cativar o coração de Deus a nos justificar, pois Ele nos justificou gratuitamente por sua graça. Se é gratuitamente, não existe nada que podíamos fazer ou que fizemos para merecer, foi gratuitamente. Esse versículo anula que nós devemos ter uma obra para ser justificados por Deus. Esse versículo ensina que é gratuitamente, mediante a graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Todos nós éramos escravos, todos nós éramos vendidos ao pecado e ao maligno, ao diabo. Então, quando um escravo tinha o seu dono, ele tinha que trabalhar para o seu dono. Era espancado quando não fazia aquilo que o seu dono ordenava. Ele era maltratado, muitas das vezes violentado. Todo tipo de maldade era realizada contra esse escravo, contra a escrava. Não havia paz. Na mesma hora que eles achavam que ia dormir, o seu senhor gritava, ele tinha que ir às pressas, porque se demorasse muito ele era espancado. Ele muitas das vezes era vestido como um bobo da corte, para as pessoas rirem e zombar dele. Muitas das vezes ele colocava uma coleira no pescoço e ele tinha que andar latindo como um cão. Muitas vezes era feito de um bichinho de estimação para a criança mimada do seu senhor. Até que chegava o seu redentor. O que era o redentor? Alguém que comprava esse escravo na mão deste dono de escravo. E quando ele comprava, ele podia redimir esse escravo, que era o quê? Libertar esse escravo, dar a ele uma carta de alforria e assim deixá-lo livre. Mas ele ia para onde? Ele não tinha residência, ele não tinha propriedade, seu corpo era marcado e muitas das vezes ele se oferecia para trabalhar para outras pessoas para poder comer. Assim era a vida de um escravo. E quando muitas das vezes este escravo habitava muitos anos nessa fazenda, ele conhecia uma escrava, se casava com essa escrava, tinha filhos com ela. Aí esse escravo era redimido, recebia a redenção e podia ir em liberdade. Mas muito como ele podia sair dali, se deixou para trás a sua esposa e seus filhos. Então muitas das vezes, mesmo recebendo a carta de alforria, mesmo recebendo a redenção, ele era redimido, podia ir embora, mas ele se oferecia a trabalhar de graça para poder ficar ao lado da sua esposa e dos seus filhos. Assim era a vida de um escravo, não tinha liberdade, não tinha paz. Mesmo depois, quando recebia liberdade, por onde ele andava, ele era humilhado, ele era zombado, as pessoas azucrinavam a vida dele, ele não tinha endereço certo, não tinha paz, não tinha moradia, ele tinha que habitar nas ruas como mendigo. Muitas das vezes adoecia e morria. Mas nesse texto fala que mediante a redenção que há em Cristo Jesus, então Deus está nos libertando da violência do pecado. O pecado é um senhor sem piedade, sem compaixão, ele destrói a vida da pessoa. E depois, quando a pessoa morre no pecado, ela é condenada eternamente. Mas Deus estava no seu Filho, justificando todos aqueles que têm fé nele. Todos aqueles que crescem em Jesus Cristo, recebiam a remissão dos seus pecados e podia ir em paz.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, quando Deus apresenta Jesus como propiciação, através do sangue que ele derramaria mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça. Como assim manifestar a sua justiça? Deus castigou os nossos pecados em Cristo. Então ele castigou Cristo por causa dos nossos pecados, que ele na sua tolerância deixou impune anteriormente. Mas agora os nossos pecados são transferidos para Jesus quando nós cremos. E como o Pai já castigou o Filho por causa dos nossos pecados, se hoje entregamos as nossas vidas para Jesus, não há mais pecados em nós para ser expurgados, para ser condenados e castigados. E se nós entregamos já a nossa vida para Jesus, devemos viver como Ele viveu nessa terra em santidade, em piedade, em amor ao próximo, em temperança, em domínio próprio. Devemos viver de uma forma justa, de modo digno do Evangelho, do modo justo, da forma piedosa, da forma que Deus nos chamou. Devemos andar em santidade, em amor. Por ter deixado na sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista que a manifestação da justiça no tempo presente. Então, se nós cremos em Jesus hoje, os pecados que nós cometemos no passado, também lá no passado são condenados em Cristo, para que hoje, no tempo presente, Deus seja o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, se nós cremos hoje, os nossos pecados já foram pagos no passado na cruz. E hoje, no presente, recebemos essa alegria, esse regozijo, de que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois a condenação que estava sobre nós já foi condenada em Cristo. Cristo já recebeu os castigos da parte de Deus. Então hoje podemos nos alegrar em Deus. Mas também, já que os nossos pecados foram castigados, pagos por Cristo, não devemos andar na prática do pecado. Não devemos andar em dissolução, em contendas, em lascívias, sensualidades, mas devemos ter um domínio próprio, andar em santidade, lutar arduamente contra o pecado, andar por essa terra de modo digno, digno da vocação com que fomos chamados. Se foi Deus, o Santo dos Santos, que nos chamou, devemos ser santos, como é santo o nosso Deus, como é santo aquele que nos chamou. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. É agora, é hoje. Se hoje você ouve a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele já fez tudo para te santificar no Calvário, na cruz, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então é necessário crer em Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, para que você se torne uma nova criatura, ser regenerado por meio do lavar regenerador do seu sangue, do sangue de Deus, do sangue purificador, do sangue da eterna aliança, do sangue de Deus. Peço a Deus que te ilumine, que tire todas as dúvidas do seu coração. Talvez seu coração se encontre duro, você até quer andar em santidade, em amor, mas você não encontra forças. Mas Deus é aquele que pode te fortalecer, Deus é aquele que pode te colocar de pé na presença dEle. Então creia nisso em nome de Jesus e ande de acordo com as pisaduras de Cristo, amém? Receba essa paz, receba essa alegria, receba essa fé em nome de Jesus. Gostaria de orar por nós nesse momento. Grande Deus, eterno Pai, quando olhamos, ó Deus, para nossas vidas, vemos que há em nós tantos erros, tantas falhas, tantos pecados que praticamos, e quando olhamos para a justiça do Senhor por meio de Jesus Cristo, nós
apenas percebemos uma coisa: nós não merecemos nada, Senhor, porque nós erramos tanto, mesmo sabendo e reconhecendo que o Teu Filho veio sofrer por nós nessa terra, ainda erramos, ainda resistimos ao chamado da graça, ainda resistimos quando não queremos ir. Mas a Tua palavra também nos diz, Senhor, que aquele que o Senhor chama irá, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. De modo algum seguirá estranhos, mas conhecerá somente o Senhor, que é o bom pastor, que dará vida pelas ovelhas. Então, Pai, coloque em nosso coração essa chamada ardente, esse desejo ardente para Te servir, para que possamos andar em santidade, andar em amor. Assim eu agradeço por cada pessoa que ouviu a Tua palavra, por cada um daqueles que receberão essa palavra e se entregarão a Ti, que mergulharão no mar da Tua graça, no mar do Seu amor. Então, Pai, inunda-nos com Teu amor, derrama fé sobre os nossos corações, não deixe o nosso coração derreter como cera no fogo diante das lutas, mas que o nosso coração seja firmado, fundamentado na rocha que é Cristo. Assim eu oro, te agradeço pelo poder que é no nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Eu te abençoo em nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. E graças a Deus.